Olá, turma, tudo bem? Vamos agora para a parte 2. Planejamento de mistura, arranjo simplex centroide. Na aula parte 1, nós vimos toda a parte de implementação, rigor estatístico, inclusive com a análise de resíduo completa. Nesta aula, mostrarei um pouco dos gráficos de contorno, função de predição e, por fim, a otimização. Então, esse comando aqui, o model plot, é do DOI de mistura. Os pacotes na aula 1 eu mostrei quais são. Aqui, model plot, função 2, dimensão, a lista x1 até x3, contorno agora verdadeiro, também fio igual verdadeiro. Esse comandinho aqui, color, chave de cores, também verdadeiro. Isso aqui vai dar um gráfico bem bacana, que esse gráfico aqui, a função é de máximo. Então dá para ver que o máximo aqui ocorre em 13 e um quebradinho. Um pouco acima de 3, que está entre mais ou menos 0,4 de x2 e 0,6, alguma coisa de x3. Aproximadamente isso, mas eu posso afirmar que a solução ótima aqui vai ser x1 igual a 0, porque você deseja a maximização. Beleza? Olha que gráfico bonito. O outro gráfico é esse comando aqui, o model EFF, que é um gráfico para a gente analisar os efeitos. Número de fatores igual a 3, mod igual a 4, giro igual a 2. Variável de processo, não tem nenhuma, que é variável de processo, então é 0. E aqui é a função objetivo. No caso aqui eu vou trabalhar com a função 2. Aliás, tem que ser função original. Beleza. O que esse gráfico nos mostra? Tem um desvio em relação ao centroide. Então a gente percebe que quando o desvio é positivo e você quer aumentar o valor da predição, na faixa aqui de mais alto possível, em termos de desvios, dá para perceber aqui que o x1 vai ser 0. Que na medida que você vai ter um desvio positivo, se o desvio fosse abaixo, o x1 teria alguma proporção. Mas como a gente quer maximizar desvio para cima, é mais interessante, dá para perceber que x3 e x2 é o que vai ser utilizado, aparentemente, pelo gráfico dos efeitos. Bom, pela função predict, aqui eu estou trabalhando com basicamente 6 cenários. Né? Primeiro cenário da predição. Como é que é a função? A função é essa aqui, muito simples. Predict, função 3, função 2, tanto faz. Lembrando que função 3 e função 2 é o modelo reduzido. Cenário 1, x1 igual a 1, x3, x2 igual a 0. A predição deu 4.603. O segundo cenário, x1 0, x2 igual a 1, x3 igual a 0. Como eu quero maximizar, melhor que o anterior. O outro cenário, x2 e x1 igual a 0, x3 igual a 1. 10,096, foi um pouco melhor do que a outra. Agora, os três cenários, x1 igual a meio, x2 igual a 0 e x3 igual a meio. Deu 7,3499. O outro, x1 e x2 igual a meio, x3 igual a 0. 7,32. O último cenário, x1 igual a 0, x2 e x3 igual a meio. 13,08. Então, prova que, de fato, como eu quero maximizar, dá para perceber que x1 vai ser 0. Beleza? Caso você queira fazer alguns gráficos de contorno, por exemplo aqui, ó. Par é um comando para você ver, mostra a quantidade de figuras numa página, é isso. Em uma página, Então, em uma página, o que significa 1 e 3? Em uma página eu quero 3 figuras. Então, vou executar ele aqui, ó. Vou limpar isso aqui. Vou executar esse comando.
E vou fazer os dois gráficos com a função perspectiva. Já mostrei ela várias vezes. Então, vou clicando aqui para próximo e para o próximo. Então, nós conseguimos ver aqui um gráfico de superfície. x1 e x2, x1 e x3, x2 e x3. Beleza? E o y aqui é a predição. As curvas de nível aqui embaixo, para você melhor analisar, bom, do ponto de vista visual. Para mim fica claro que x1 não fica legal. Para eu ter o máximo, tanto x1 com x3, x2 com x1, o x1 tem que zerar. O legal mesmo é quando você olha aqui x3 com x2, que vai ser a solução ideal pela otimização. E aparentemente está mostrando x3 em torno de 0,4, x2 um pouco acima disso. Não dá para ver certinho, porque é a otimização que vai nos mostrar. A otimização ela é feita por esse pacote, já mostrei para vocês. Como que eu modelo a função objetivo? Como é de máximo, você tem que informar negativo aqui, retornar negativo. A restrição de mistura, que o somatório tem que ser igual a 1. Aqui eu estou colocando um ponto de partida para o algoritmo, 1/3 para cada um. Isso aqui é apenas um ponto de partida, nada mais do que isso. E agora eu vou otimizar. O que significa? Esse é o comando sol np x baseado no ponto de partida x0, que é 1/3 para cada um. Minha função objetivo, já descrevi ela, está aqui em cima. E a restrição. E aqui eu falo que o limite inferior é 0. Repetir 3 vezes. O limite superior tem que ser 1. Repete 3 vezes, porque são x1, x2, x3. Executando. Agora eu vou otimizar. Qual foi a solução? Esse caso é ótimo. Como eu falei para vocês, x1, 0. x2, x3, praticamente meio. Deu 0,4978 para x2, 0,5021 para x3. O valor ótimo do y, 13,086, que é a resposta ideal. Beleza? Então, turma, aqui eu expliquei passo a passo para vocês, desde o rigor estatístico até mesmo a otimização. Ah, mas eu quero fazer no Excel. Tem como? Sim. Com esse comando que eu já fiz aqui, essa função aqui, exportar, eu vou exportar o que eu encontrei na função 3 aqui, vou rodar para vocês verem novamente. Essa é a função 3. Temos lineares x2 e x3. Um bom ajuste do modelo e esse é o modelo final. Então, eu vou otimizar isso aqui no Excel. Então, eu quero exportar isso aqui para o Excel. Olha como a linguagem R é interessante. Comando exportar, vem do pacote Rio. Ele já exportou. Eu farei do zero com vocês, beleza? Por que é importante isso? Às vezes o algoritmo, dependendo do tipo de função, se for multi-resposta, eu prefiro trabalhar com Excel. Inclusive usando o OpenSolver, que tem algoritmos para otimização não linear, bem interessante. Já o próprio Excel, o Solver, tem dois. O gradiente reduzido generalizado e uma meteorística chamada evolucionário, que dá muito bem conta do recado. Então, tá o meu modelinho. Vou deletar isso aqui, não me interessa, vou deletar. Aqui eu vou escrever variáveis x1, x2 e x3. E aqui eu vou colocar a minha resposta, meu y. Como é que o meu y eu vou escrever? Somar produto. Os termos lineares estão aqui, vezes isso aqui, mais a interação de x2 vezes x3. Pronto, rapidão.
Não vai demorar muito para fazer isso. Quero fazer passo a passo aqui com você para vocês entenderem. Aumentei aqui um pouco mais. Bom, beleza. Agora, dados. Faltou aqui uma restrição. Que é o seguinte, ó. Igual soma. Que a soma das componentes não pode ser, tem que ser igual a 1. Exatamente igual a 1. Solver. Aqui está a função objetivo, é de máximo. Aqui estão as variáveis de decisão. Adicionar. Isso aqui tem que ser igual a 1. Adicionei. E cada componente individual tem que ser menor ou igual a 1. Ok? Já falo que as componentes devem ser não negativas. Vou usar aqui o GRG. Eu sempre configuro aqui com múltiplos inícios. E resolver. Deu a mesma resposta do R. Caso você queira utilizar um outro algoritmo, qual que é um outro algoritmo? Nesse caso, precisa porque a função não tem uma topologia tão complexa. Qual que é o outro algoritmo? Dado solver. O evolucionário, resolver. Por ser uma meteorística, nós nunca podemos afirmar que a solução é ótima. Mesmo que ele tenha encontrado, a gente não pode afirmar. Isso é uma limitação desta meteorística, quase todas. Vocês podem ver que ele demora um pouco mais de tempo para convergir. Ele convergiu uma solução aqui, que é uma solução de ótimo local, bem inferior à solução dada pelo GRG. Então, muito cuidado ao trabalhar com meteorística, beleza? E é isso, turma. Do zero aqui, como que eu experimento um DOE de mistura pela linguagem R, desde a modelagem até a otimização.